dos assuntos união de conjuntos, interseção de conjuntos, diferença de conjuntos e intervalo numérico. Vamos à primeira definição, união de conjuntos. O que seria união de conjuntos? Dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B e se indica-se dessa maneira. Olha, a união se indica com esse cozinho virado para cima. Isso aqui é a representação. Existe um conjunto a união do conjunto A com o conjunto B. Tá? A representação, a união B, o conjunto cujos elementos pertencem a A e B, chama-se união. Como assim? Na realidade, união se chama de reunião. Quando você está unindo algo, você está reunindo dois dados. No caso nosso, nós vamos reunir conjuntos. Vamos ver um exemplo, por exemplo. Olha aqui, esse é o conjunto A. Eu represento com um sinalzinho de igual, chavezinha, correto? No elemento A, eu tenho os elementos numéricos 1, 2, 3 e 4. Ok? No conjunto B, eu tenho os elementos 3, 4, 5 e 6. Como é que eu fazia a união, ou melhor, a reunião dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Como é que eu fazia? Se eu pensar, eu vou unir. Vamos lá. O conjunto A tem quem? 1, 2, 3 e 4. Então tá. 1, 2, 3 e 4. Que eu unindo A e B, nossa, se o 3 e 4 já tem o elemento A, não tem? Então nós vamos usar isso. Para me reunir os dois grupos, eu vou ter quais elementos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, a união do conjunto A e B são os elementos que contêm o conjunto A e o conjunto B. No nosso caso, nós temos no conjunto A 1, 2, 3 e 4. No conjunto B, 3, 4, 5 e 6. Se unir os dois, como é que fica? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que vem a ser intersecção de conjuntos? União é reunião. Intersecção, o que seria? Vamos uma definição básica que a gente encontra em muitos livros. Dados dois conjuntos, novamente, o conjunto A e o conjunto B. Chama-se intersecção de A e B e se indica dessa maneira. Se a união indica-se pelo uzinho para cima, a intersecção se indica pelo uzinho virado para baixo, correto? Tá. O conjunto, intersecção é um conjunto cujos elementos são comuns entre um e outro. Como assim? Vamos prestar atenção aqui para mim nesse exemplo. O conjunto A, quais são os elementos do conjunto A? 1, 2, 3 e... Quais são os elementos que são do conjunto B? 3, 4, 5 e 6. O que é intersecção? Quais são os elementos que são comuns aos dois elementos juntos? Se você olhar, eu tenho o elemento 3 e 4 nos dois grupos, não tem? Nos dois conjuntos. Então, a intersecção do conjunto A com C são os elementos que se repetem nos dois ao mesmo tempo. Logo, seria o elemento 3 e o 4. Ok? A representação, a intersecção do conjunto tem um erro meu. Intersecção do conjunto B é os elementos 3 e 4, ou seja, os elementos que se repetem nos dois ao mesmo tempo. Outro conceito, diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos, A e B, chama-se diferença entre os conjuntos A e B nessa ordem. Indica-se assim, diferença sinalzinho de menos. Tá bom? Indica-se o conjunto de elementos que pertencem o conjunto A, mas não pertencem ao B. Por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira. Olha aqui para mim. Eu tenho o conjunto A 1, 2, 3, 4. E no conjunto B 3, 4, 5 e 6. Vamos ver. O que eu quero? Eu quero o conjunto A menos o conjunto B. Então tá. Qual é o meu elemento A? O elemento A que eu tenho é 1, 2, 3 e 4. Não seria isso? Eu quero a diferença. Mas eu quero tirar os elementos que B tem em A. Quais são os elementos que tem aqui no B para retirar do A?
se você olhar, o 3 e o 4. Então, a diferença entre o conjunto A e B são os elementos de A, tirando os elementos que B tem dentro de A. No nosso caso, eu tiraria e ficaria apenas os elementos 1 e 2. Outro exemplo, veja, o conjunto R, eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto R, S, 3, 4, 5 e 6. Qual é a diferença do conjunto S agora, menos do conjunto R? Poxa, o conjunto S, se eu pensar, seria 3, 4, 5 e 6, ok? Então tá, mas é para a gente tirar o que tem em S e tem em R. O S tem 1, não tem? O 2 não tem. Opa, o 3 tem. O 4 também tem. Logo, se eu for analisar, sobra só quem? Os 5 e os 6. Ou seja, a diferença do conjunto S menos R são os elementos que tem no S, mas eu tenho que tirar o que R tem. Ok? Para a gente fechar, a gente vai entrar em intervalos. Uma explicação bem rápida em intervalos que é importante. A notação de símbolos, que é a mais difícil. Eu acho que o pessoal tem mais dificuldade nessa fase. Nós temos intervalo fechado, tá? Quando inclui o sistema. O que é na prática? O fechado é representado por essa chavezinha virada para frente. Já o aberto é o contrário. Veja assim. Como assim? Olha, a notação de intervalo fechado, está vendo? A chavezinha, correto? Virada para virada para dentro. Ok? Então eu falei assim, ó. Como é que eu faço intervalo numérico fechado, correto? A notação de fechado, elementos 5 e 8. Veja, a reta numérica, que é representação de intervalos, ou seja, o que é um intervalo? Lembrando, intervalo de aula, intervalo do jogo de futebol, depois dos 45 minutos, não é? Depois tem dos 15 minutos de descanso, tem o segundo tempo. Eu tenho um intervalo entre dois números, do 5 até o... Então tem um intervalo, vai do 5, vai até o 8. Vamos analisar como é que seria? Como é um intervalo fechado, eu colocaria do 5, seria 5, 6, 7, 8. Mas como é um intervalo fechado, a gente representa com uma bolinha fechada. E como também o 8 também é um intervalo fechado, representa uma bolinha fechada. Ou seja, se eu for situar quais os elementos que representem, seria faz a seguinte conotação: o 5, o 6, a grosso modo, tá? 7, 8. Você pode ter elementos contidos entre os 5 e o 6. Mas tudo bem, seria 5, 6, 7, 8. Olha como fica a representação simbólica, que é a parte que mais talvez seja difícil. Sempre vai ter essa conotação. X, o ele pertence aos números reais. Por que os números reais? Os números naturais são de 0 a 10. Os números reais são todos os números. São boa parte dos números. Qualquer número que você imagina é real. Então você vai ter todos os elementos. Por exemplo, 5,1 é um número real. Tá bom? Mas então vai todos os elementos que contêm de 5 a 8, que é bastante. Simbolicamente representou com 5, 6, 7, 8. Veja, X pertence a números reais, tal que, esse símbolo é uma barrinha. Tal que os elementos de X, olha, aqui ó, é uma grande dificuldade dos professores, né? Faz o tema, mas os alunos não entendem. Então eu fiz uma macetinha, a gente sempre lê ao contrário. Lembrando que esse símbolo aqui tem um símbolo de menor, que é o suposto de representação do quarto, e esse aqui é o símbolo de maior. Mas quando a gente coloca na frente do X, ele é ao contrário. Se era o 4 de menor, ele era maior. Ou seja, são os elementos maiores que 5, mas tem um símbolo de igual. Por que símbolo de igual? Maior e igual, porque vou usar o 5. Se eu falar que maior que 5, vai 6, 7, 8. Mas como eu falo que é maior e igual, entra o 5. É maior e igual, inclusive o 5. Tá? Tal que, e os elementos menores, ó, o símbolozinho do 4, menores igual a 8. Por que é menor igual? Porque contém o número 8. Veja, um sistema aberto, ele é diferente do fechado, porque a abertura é para dentro. Está vendo? A diferença do fechado para o aberto. Olha o fechado, o aberto.
ele tem uma bolinha aberta. O fechado é uma bolinha fechada. O que ele diz? Qual é a diferença básica entre o fechado e o aberto? Que no fechado eu incluo o 5. No aberto eu não vou incluir o 5. São os números acima de 5. Correto? Se você olhar, ó, supostamente o intervalo de 5 e 8 aberto seria o número 6 e 7. Não entraria quem? O 8. E não entraria quem? O 5. Então, na representação simbólica, se x pertence aos números reais, está o quê? X, ó, eu leio o contrário, menor, eu vou pensar que é maior. X é maior do que 5, claro, é maior que 5, e menor do que 8. Por que é menor do que 8? Porque não é fechado. Se fosse fechado, incluiria o 8, aí teria o símbolo de igual. Como não tem, eu tiro. E olha, essa representação, outra representação, eu tenho os intervalos fechados, à esquerda e aberto à direita. Olha, está fechado e aqui está aberto. Ou seja, aqui eu incluo o 5, aqui eu não incluo o 8. Tá? Se você olhar, olha a reta numérica, são os números começando pelo 5 e vão até o 8. Se eu fosse pensar numericamente, seria entre o 5, entre o 6, entre o 7 e não entre o 8, porque o 8 é aberto. Então ficaria a representação simbólica assim: x pertence aos números reais, está o quê? X é maior ou igual ao número, supostamente seria o 4, mas como eu vou ler o contrário, é maior ou igual a 5, por que maior ou igual a 5? Porque é fechado. Então entra o 5 e é menor do que 8, tá? Porque é aberto. Já o inverso, eu tenho um aberto à esquerda e fechado à direita. Notem, aberto, olha o símbolo contrário, diferente desse aqui de cima. Nós temos o aberto, ou seja, não vai incluir o 5. Olha, está vendo a bolinha aberta? E aqui está dizendo que é fechado. Está vendo a bolinha fechada? Então, se eu fosse representar, se eu fosse ter uma simulação numérica, eu teria, não vai entrar o 5, então seria quem, supostamente? O 6, o 7 e o 8. O 8 entra porque é fechado. A representação numérica é x pertence aos números reais, está o quê? X é maior do que 5, são os números maiores do que 5, e menores ou iguais a 8. Lembrando, vai entrar, como é intervalo fechado, entra o símbolozinho de igual. Se fosse aberto, no caso não é, eu tiraria igual, mas como é, eu coloco igual. Vamos ver o exercício? Vamos lá. Exercício. Dados os intervalos, ó. O conjunto A, o elemento conjunto A, sendo, olha, o intervalo fechado 3, e vai até o 7, só que o 7 é aberto. Eu posso pensar assim, se eu pensar com meus botões, eu vou pensar assim, aqui entra o 3 porque é fechado, então seria 3, 4, 5, 6, e 7 é aberto, então o 7 não entra. Tá. E o conjunto B é intervalo aberto do 1, aberto, então nem entraria no 1, né? Mas tudo bem. E o aberto do 5. Se eu fosse fazer na reta numérica, veja, eu saio do fechado do 3, tá vendo? A reta numérica eu tenho 3, e vai até o 7, que é aberto. O B eu tenho um aberto, olha, a reta numérica, teve uma reta numérica do 3 ao 7. A segunda reta, ela vem antes, ó, começa no 1. Fiz aberto, correto? Ok? E fui até o 5. Por que 5? Porque está indicando. O conjunto B com os elementos menores do que 5. Tá. E como é que eu faria a união do conjunto A e B? Então eu falei, como é que eu vou fazer a união de A e B? A união B é todos. Então eu pegaria todo mundo que está no A e todo mundo que está no B. Se você olhar, o A começa no 3, mas o B começa em quem? No 1. Então eu poderia ter esse 3 representado da seguinte maneira. Eu poderia dizer assim, começa então no 1, vem 2, vem 3, vem 4, vem 5, vem 6, vem 7. Você pode ver, eu fiz a representação em linha, começa no 1 e vai até quem? O 7.
só um aberto, correto? E o 7 também aberto. Eu representaria na linha dessa maneira. X pertence aos números reais, tal que o X ele é aberto, então ele é maior do que 1. Não é igual porque é aberto. E é menor do que 7. Por que não é menor ou igual? Porque é aberto, ó. Ok? Eu saio do 1 e vou até o 7. Não tem esse sinalzinho de igual. A intersecção, o que seria intersecção? Nós podemos dizer, voltando lá, aquele elemento básico que eu tinha já comentado. Intersecção. Então tá, supostamente o A, eu teria lá o 3, o 4, o 5. Correto? O 3, o 4 e o 5. O 6 e o 7. O B eu teria quem? Eu teria o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ok? Então tá. Ó, do 3 ao 7 e do 1 ao 5. Intersecção é quais os elementos que repetem os dois ao mesmo tempo. Fica claro que é quem? 3 e 4. Não seria? Na reta fica um pouquinho mais complicado de ver, mas seriam esses que estão no meio, ó. Tá vendo? Quem que está no meio? O 3 e o 5. Só que é o 3 fechado e o 5 aberto. Correto? Eu represento X pertence aos números reais, está o quê? X é fechado, é maior ou igual a 3 e menor do que 5. Ok? Vai.